Amém? Amém. Hoje é a aula de número? 9. A aula passada aí, né? Aula número 8 foi uma aliança superior, né? Que aliança é essa? É a aliança que a gente se encontra, né? Nova aliança. É uma aliança superior. Interessante, né? Que se muitos deram valor, respeito, honra àquela aliança passada, né? Que era algo passageiro, porque nós que estamos aí fundamentados numa nova aliança eterna, perfeita, não vamos valorizar, né? E nós conhecemos muitas pessoas que não valorizam, desprezam, rejeitam, fogem, não aceitam, né? Então, a nova aliança, ela devemos agarrá-la com as forças pelo fato de ser algo eterno, não algo passageiro, né? A lição de hoje, que vamos estudar, a lição de número 9, dia 4 de março de 2018, tem como título Contraste na adoração da antiga e nova aliança. Bom, a lição vai falar do contraste da adoração, certo? Mas eu quero, nesse título, já dar uma pincelada na palavra adoração. Tem pessoas que dizem assim, você já ouviu, porque eu já ouvi. Trabalhei de segunda a sexta, estudei de segunda a sexta, ou fiz qualquer coisa de segunda a sexta, mas sábado e domingo eu vou adorar a Deus. Vai ser para adorar a Deus. A vida secular não dá para separar da adoração. A vida secular é estudar, trabalhar, viver a sua vida. Ela não dá para ser separada de uma vida de adoração. Porque a adoração, ou adorador, é um estilo de vida. Não é um momento. Antes se adorava a Deus em determinado tempo e lugar. Hoje não. Hoje, adorador é um estilo de vida. E sobre tempo, quem lembra que Jesus conversando com aquela samaritana? A samaritana disse para Jesus: Faz adorar nesse monte, né? Ela faz que a hora ia para dar hora do João capítulo 4, versículo 20 a 23 diz assim: nossos pais, palavra dela, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis, ou seja, os judeus, dizem que em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. O 21 do capítulo 4 de João. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei ao Pai. Vós adoreis o que não sabes, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. 23. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E ele completa dizendo: porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Ou seja, nem é no monte como vocês entendem, nem é mais em Jerusalém como nós entendemos. Agora é em espírito e em verdade. Onde você estiver, você deve adorar. Se eu estou no meu trabalho, trabalhando, eu preciso adorar a Deus lá, não é assim? Se eu estou na escola, eu preciso adorar a Deus lá. Em qualquer lugar, não existe mais tempo nem lugar para se adorar a Deus, porque adorador é um estilo de vida que nós escolhemos para nós. Nós escolhemos ser adorador. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, quer dar mais uma pincelada sobre adoração? Deus, guarde isso, Deus levanta quem Ele quer e o que Ele quer, menos adorador. Adorador Ele não levanta, adorador, como viram aqui, adorador Ele procura. Por que Ele não pode levantar um adorador? Porque se eu te levantar como adorador, você está indo forçado, porque você vai ser um adorador. Pode falar. E vai criar uma competição. Te levantar como adorador. Não.
Ele procura quem realmente queira, esteja disposto para adorar, né? Para adorar. Quem está disposto para adorar? Por isso que ele procura. Diz que eles procuram, é assim que o Pai procura, os verdadeiros adoradores. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então já vamos entrar aqui no texto áureo que se encontra em Hebreus capítulo 9, versículo 22, que diz assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Eu queria desde já chamar a sua atenção para essa palavra. Sem derramamento de sangue não há remissão. Ok? Eu queria chamar a sua atenção para essa. Guarde isso. Sem derramamento de sangue não há remissão. Foi justamente por causa desta palavra, que Satanás, o inimigo de nossas almas, o inimigo de Deus, se consequentemente inimigo do servo de Deus, tentou impedir que Jesus morresse na cruz. Com certeza. Exemplo, Mateus capítulo 4, Jesus vai ser tentado ali no deserto. Por que Satanás tentou Jesus? Para que ele pecasse. Ele pecando, ele já não era mais digno de morrer por nós. Ele era um igual a nós. Então, se ele pecasse, Satanás não queria matar Jesus. Se Jesus pecasse, ele não poderia morrer porque ele não era mais digno. Porque ele tinha que por ele também, né? Ele havia pecado. Por isso que Satanás tentou ali. Quem lembra de outro ponto? Pedro. Quem? Pedro. Pode falar. Quando Pedro chega para Jesus e fala assim: mestre, tu tem condição de salvar a humanidade sem que tu morra. Mas por que foi que Pedro disse isso? Pedro tentava, no ver dele, ele estava tentando ajudar Jesus, dizer que Jesus era. Muito bem, uma boa colocação, meu irmão. Ele era poderoso. Feliz no comentário. E ali Jesus ele vê que não era uma atitude de Pedro que ele. Primeiro vamos analisar o contexto, as palavras de Jesus. Marcos capítulo 16, versículo 1 a 23. Olha o que diz o 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos o que convinha ir para Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas e ser morto. Ele dizendo, Jesus dizendo, mostrando para eles, e ser morto e ressuscitar o terceiro dia. 22. E Pedro, tomando de parte, começou a repreender, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Olha o 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que não me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Satanás usou Pedro ali para tentar fazer com que Cristo fugisse ou desistisse da sua obra. Cristo veio para quê? Para morrer. Então Satanás usou Pedro. Não, de maneira nenhuma isso vai acontecer contigo. Aí Jesus vai falar, né? Eu li Marcos capítulo 16, versículo 21 a 23. Não? Marcos, não, perdão, é Mateus. Mateus 16? Isso. 16? 21 a 23. Então Satanás, e por isso que eu chamei a sua atenção, Satanás queria impedir que Jesus morresse. Satanás, sendo sabedor de que Deus trabalha com princípio. E qual o princípio aqui nesse contexto? O princípio nesse contexto é que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Satanás, sabedor disso, que Deus trabalha com esse, também com esse princípio, tentou impedir que Jesus morresse, né? Tentou impedir como? Primeiro, fazendo ele pecar. Se ele pecasse, não era mais digno de morrer por nós. E segundo, usando a boca de Pedro para que ele não fosse para Jerusalém, ser morto em Jerusalém. Então tentou impedir de várias formas, porque Satanás era sabedor que a Bíblia dizia isso.
sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Se Jesus não tivesse morrido, o nosso pecado não seria remido dos pecados. Amém? Glória a Deus. Isso quer dizer o quê? Que o inimigo ele pode usar qualquer um, né? Eu vou chegar lá, por isso que ele foi feliz no comentário. Vou juntar os dois aqui agora. E tem aquela passagem também no tempo que Jesus estava pregando e eles pegaram pedra, né, para tirar em Jesus e ele recuou. Porque nesse sentido aí é porque Jesus não podia morrer apedrejado, tem que ser na cruz. Por quê? Maldito Jesus, se fez maldito pelos malditos, deu para entender? Ou seja, ele bendito se fez maldito. Como ele se fez maldito? Porque a Bíblia diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele precisava ser pendurado no madeiro para ser maldito por nós, no nosso lugar, entendeu? Então, voltando ao assunto da pastora e do presbítero, sobre isso é muito importante. Olhando na ótica humana, é claro que é positivo as palavras que saíram da boca de Pedro. Jamais, Senhor, vai acontecer isso contigo. Ele amava Jesus, né? Ele foi bonzinho, né? Na ótica humana, mas não era ele. Ok? Não era ele. Na ótica humana, não é que Pedro está certo, eu não vou para Jerusalém, eu não vou ser morto, não. Ó, na ótica humana. Mas nós, aplicação prática, mas nós precisamos olhar ou ter a visão, assim como Jesus teve, visão espiritual. Quem quer outro exemplo básico aqui? Olha, escuta só. Deus manda um profeta para falar para o rei. Vai lá, lembra dessa história? Vai lá, fala o que tem de falar, volta pelo mesmo caminho, não entra na casa de ninguém, não come pão, não bebe água, vem direto para cá. Só vai lá e faz isso e volta pelo mesmo caminho. Ele vai, faz o que tem que ser feito. Quando ele está voltando, aí claro, faminto, né, cansado, aí, tu é homem de Deus? Sim, sou. Eu também sou, profeta velho. Eu também sou. Vamos na minha casa? Vamos lá comer pão e beber água e descansar um pouquinho? Não, Deus falou, não, eu também sou homem de Deus e Deus me mandou. Aí ele vai, e onde está escrito isso? Você encontra em 1º livro dos Reis, capítulo 13, versículo 9, 14 e 15. Você encontra isso. Aí ele vai, come pão, bebe água. Ô irmão, na ótica humana, é óbvio que isso é positivo. Só que ele precisava ter visão espiritual. Ao invés dele fazer, amassagear o seu ego, saciar sua vontade, pão e descansar, entre isso e obedecer a palavra de Deus, qual era o mais importante? Era obedecer a palavra de Deus, que Deus já tinha dito, vai, faz assim, assim, assim. Não é o contrário, faz assim, assim, assim. Ele foi, fez direitinho até a metade. Na hora de voltar, ouviu alguém que disse que era de Deus. Aí, que eu não sei o que. E deixou ele escutar o próprio Deus que falasse com ele. Gente, note que nós estamos falando de alguém que tinha uma intimidade com Deus. Deus falou com ele. Ele era profeta. Deus falou com ele. E ele foi lá primeiro. Foi lá, resolveu, aconteceu na roda. Você acha, o cara que tem que ter a visão espiritual, você acha que esse Deus, um Deus que foi capaz de falar com ele, mandar ele levar um recado, uma mensagem, um decreto para o rei, iria usar outra pessoa para quebrar a sua própria palavra? Porque está quebrando, está contrariando a palavra de Deus. É igual, imagina, qual o valor? Nós estamos falando de alguém que tem intimidade com Deus, que é o profeta, ele falando com Deus. Deus falando, olha, você vai lá, faz isso, isso e isso. Tá bom, Senhor, estou indo. E no decorrer do tempo, da caminhada, você encontrar alguém, isso é falta de vigilância, ok, guarde isso. Para dar um descanso, né? Você encontrar alguém que diz que também é servo de Deus e trouxe uma mensagem de Deus para você. Por um momento ele perdeu a visão espiritual e deixou de valorizar a palavra de Deus diretamente de Deus, para valorizar uma palavra que foi
supostamente por intermediário, não foi diretamente por Deus. E acabou acontecendo o quê? Perdendo a vida por isso. Foi comido por um leão. O jumento dele morreu? Não. Não, o jumento não morreu. Mas ele morreu, porque o jumento não desobedeceu, mas ele morreu. O leão come jumento, leão come jumento, não come é carne. Mas o leão matou só o e não matou o jumento. Quem desobedeceu foi ele. Deus tinha dado a palavra. Fala uma coisa, pastor. Eu tive uma experiência Vale? bem dessa palavra, uma certa vez. Eu estava orando para viajar para cá, né? Sempre é de direção dele. E aí o Senhor, né? Eu fui num lugar nesse propósito e Deus me respondeu, né? Que eu podia vir. Depois, no outro dia, chegou uma pessoa lá na loja da Pastor Noé e passou algo para ela que não era para mim vir. Porque se eu viesse, eu ia passar por uma luta muito grande. Naquela hora eu tomei aquele susto e falei, Senhor, pastor não é um Deus de confusão. Se o Senhor falou para mim ir, né? Então eu fiquei com a primeira palavra, que Deus me deu. E vim, Deus abençoou e foi bênção. Glória a Deus. É isso aí. Crente, Convicção. ele. Teve convicção. Isso é o crente. Isso é o que eu vou dizer agora, é uma necessidade, a visão espiritual. Ele tem que ter visão espiritual. Eu posso até estar indo até você com boas intenções, boas informações, boas opções aos nossos olhos, né? Mas peraí, mas o que Deus falou com o primeiro comigo? Peraí, tem um ditado que nem tudo que reluz é ouro. Às vezes está causando uma boa impressão aquilo que eu estou falando, a mudança que eu estou sugerindo está causando uma boa impressão, de fato, tal, não sei o quê. Mas por isso que o crente tem que ter visão espiritual para saber o que está por trás disso, o que está me influenciando, qual é a visão, qual é o objetivo. Amém? A forma de Satanás trabalhar é assim, irmão. Ele só trabalha, entre aspas, baseado na bondade. E por trás, O lado. É dessa mulher, até porque senão, gente, imagina, o que se o profeta velho, que fala profeta velho, tivesse falado para o profeta de Deus, Deus mandou o que para você? Dizer o que para você? Aí ele disse o que para você? Aí ele disse que eu fosse, fizesse, não comesse pão, não entrasse. Foi, mas se aconteceu, aconteceu umas consequências sobre mim. Acontece nada, pode ir lá em casa comer pão, beber, pode ficar à vontade, isso não acontece nada. Ele não iria, o profeta não iria, mas ele disse o quê? Eu também sou homem de Deus, e Deus falou comigo, vamos lá em casa. E aí? E o profeta velho não sabia de nada. Por que não sabia? Até porque quem informou tudo o que estava acontecendo a ele foi os filhos, que ele não tinha revelação nenhuma de Deus. Que foi o filho que se informou do que estava acontecendo, informou a ele isso aí. Amém? Alguém quer falar mais alguma coisa? Amém, glória a Deus. Então vamos para onde agora? Verdade prática, que diz assim: a eficácia da adoração neste período da nova aliança está no fato de ela estar fundamentada no sangue de Cristo. Então, falando aqui sobre a eficácia da salvação, vamos lá. Da eficácia da adoração, né? Quer dizer, obrigado, tá? Bom, aqui na verdade prática eu já quero destacar algo sobre a eficácia da adoração. Bom, o versículo que eu li ainda agora, Jesus falou que Deus procura o quê? Adoradores. Não, Ele não procura adoradores. Ele procura verdadeiros adoradores. Exatamente. Não procura adorador. Ele procura verdadeiros adoradores. Se Jesus disse que Deus procura verdadeiros adoradores, é porque existe falso. Se existe profeta falso profeta, existe profeta verdadeiro. Se existe verdadeiros adoradores, se ele especificou que Deus procura não adoradores, mas verdadeiros adoradores, é porque existe falso. Quem são os falsos? Quem pode me dizer? Falando sobre adorador. Muito bem, Dada. Muito bem. Os quilômetros. Então, os falsos são aqueles que com a boca, guarde isso é importante.
Os falsos adoradores são aqueles que com a boca diz uma coisa e com as suas atitudes diz outra. Ó, com a sua boca diz uma coisa e com as suas atitudes diz outra, totalmente ao contrário. É por isso que Jesus disse que a árvore ela é conhecida pelos frutos. A gente não experimenta a folha, a gente experimenta o fruto. Bem? Isso, essa passagem que eu citei agora, Mateus 18, Mateus 15, 8. Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Já os verdadeiros adoradores são aqueles que têm, olha, guarde isso. Os verdadeiros adoradores são aqueles que têm as 3 principais virtudes cristãs. Quem sabe quais são? As 3 principais virtudes cristãs. Está em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. É muito conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Então, o verdadeiro adorador ele possui essas 3 principais características, ou virtude cristã. Bem? Qual é? 1 Coríntios 13, 13. Então, os verdadeiros adoradores sabem esperar confiando no Senhor. Ele demonstra isso. Esse é o verdadeiro adorador. Bom, mas onde está? Por exemplo, o verdadeiro adorador, ele espera confiando no Senhor. Ok? Mas onde está a eficácia da adoração? Agora você encontra sobre isso. Isaías capítulo 64, versículo 4, né? Quem lembra o que diz lá? Desde a antiguidade não se... Sim. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Ou seja, o verdadeiro adorador tem um Deus trabalhando por ele. Isso é a eficácia da adoração. Se você adora a Deus em espírito e em verdade, é um verdadeiro adorador, ele está nos bastidores, trabalhando com você. O que é os bastidores? É enquanto você dorme, ele está trabalhando. Enquanto você está fazendo a coisa no secular da sua vida particular, ele está trabalhando com você. Então ele está nos bastidores, só trabalhando, te apoiando como sua base. Então essa é a eficácia da adoração. É que você tem um Deus que trabalha com você. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá para a leitura bíblica em classe, que se encontra no do versículo 1 ao 5, versículo 14, versículo 15, do versículo 22 ao 28 do capítulo 9 de Hebreus. O 1 diz assim: ora, também o primeiro tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o cordeiro e a mesa e os pães da apropriação, ao que se chama um santuário. Depois de um segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro, todo em redor, em que estava o vaso de ouro que tinha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas de concerto. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da vida. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu
assim se purificasse mais as próprias coisas celestiais com sacrifício melhores do que estes. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora compadecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, é necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como os homens está a ordenança, morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se a uma só vez, para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado aos que o esperam para a salvação. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá para a introdução, sem perca de tempo. Ao falar do tabernáculo como local de culto da antiga aliança, o autor sagrado detalha alguns dos seus principais utensílios. Ele mostra que tem em mente o culto quando usa a palavra grega latreia. Essa palavra é usada em outros trechos com o sentido de adoração ou serviço sagrado. Guarda essa palavra agora. É perceptível que a doutrina do sacerdócio de Cristo domina boa parte da epístola e muitas coisas que foi dita sobre o assunto é enfatizado novamente aqui. A intenção é contrastar a antiga adoração prestada pelo sistema sacerdotal da antiga aliança e o serviço prestado por Cristo no tabernáculo eterno da nova aliança. Glória a Deus. Eu chamei sua atenção para essa palavra aí, ó. Então, aqui na introdução, eu quero chamar a atenção para essas palavras, irmão. Guarde isso. É perceptível que a doutrina do sacerdócio de Cristo domine boa parte da epístola e muita coisa que foi dito sobre o assunto é enfatizado novamente aqui. É enfatizado novamente aqui. Por que algumas vezes Deus faz questão de repetir ou permitir que escreva aquilo que antes foi escrito já? Você sabe por quê? Para chamar atenção. Bem, os irmãos estão atentos, hein? Para chamar atenção. É para chamar nossa atenção. É da importância daquilo. Exemplo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículo 23, diz assim: E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Aqui está falando de Salomão. Salomão disse quantos provérbios? 3.000 provérbios. 3.000. E nós só conhecemos um pouquinho. É o que está no livro de provérbios. Ok? Bom, na ótica humana, se ele citou ou escreveu 3.000 provérbios, não tinha necessidade de pôr no livro só um pouco dos provérbios que ele escreveu e, além do mais, ele repetir. Não tem necessidade. Na ótica humana não tem necessidade. Na ótica humana não. Mas Deus chamando nossa atenção para aquilo. Se você ver, como eu disse, Salomão escreveu 3.000 e ele repete. Olha o que diz aqui, ó. Provérbio capítulo 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito ou perfeito, mas o final é a morte. Isso é Provérbio 14, 12. Agora Provérbio 16 e 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminho da morte. A mesma coisa, não muda nada. Na ótica humana não tinha necessidade para um cara que escreveu 3.000 provérbios colocar um pouco no livro e, além de um pouco, ainda repetir o mesmo. Não tem necessidade na ótica humana, mas é Deus chamando a nossa atenção para mostrar que isso é importante.
Ei, meus servos, meus filhos, há caminho, quando ele diz há caminho que ao homem parece direito, ele quer dizer o quê? Um falso caminho. Ele quer dizer que vocês têm facilidade de se deixar levar. Por quê? Ele quis dizer isso. Porque ele está dizendo, há caminho que parece direito, e o que parece direito atrai, sim ou não? Atrai. Então, por isso que ele chamou a atenção, por isso que ele pediu para repetir. Ainda tem mais outra coisa que podemos citar aqui. O 5º livro da Bíblia, qual é o nome dele? Deuteronômio. Deute quer dizer segundo, ou repetição, ou repetir. E nome quer dizer lei. Então é uma repetição da lei. Olha, o que está em Deuteronômio você encontra em Levítico e em Êxodo. Mas Deuteronômio já quer dizer o que ele é uma repetição. O nome significa repetição da lei. Porque Deus repetiu para chamar a nossa atenção, mostrar a importância daquilo. É por isso que eu disse aqui, ó, como eu falei aqui, muitas das coisas que foi dita sobre o assunto é enfatizado novamente aqui no livro de Hebreus, para chamar a nossa atenção. É por isso que Deus faz dessa maneira. Quando Jesus foi repreender Pedro, chamar a atenção de Pedro, como é que ele fez? Quem lembra? Ele fala para trás de mim, Satanás. Não, quando ele foi repreender lá na frente, Jesus ressuscitou e tal. Pedro. Ele fala do galo, né? O galo. É. Ele fala assim, hoje vai se Não, converter. antes disso, como é que ele começou a conversa com Pedro? Ele disse, Simão, só? Simão Não. Pedro. Ele disse, Simão, Simão. Ah, é. Deu para entender? Ele disse, Simão, Simão. Ele chamou 2 vezes. Então, quando a Bíblia repete, é Deus chamando a nossa atenção. Eu expliquei sobre isso. Eu disse quando está escrito assim, ó. Em verdade vos digo. Ele vai chamar, quando ele repete a palavra, ele vai chamar, ele quer chamar a nossa atenção para aquilo que ele vai dizer. Deu para entender? Olha para mim, Eclesiastes, vaidade de vaidade, não tem necessidade. Vaidade de vaidade. Ele está chamando a nossa atenção para quê? Para isso, tudo é vaidade. Uma outra palavra, né? Jesus disse, Marta, Marta. Olha aí, vocês estão entendendo? Quando ele repete, é Deus chamando a nossa atenção para a importância do que ele vai dizer. Amém? É isso mesmo. Glória a Deus. Vai de voz também, né? Ai de voz. Nossos pais estão aí. Menina. Glória a Deus. Vê que ele chamando tanta atenção assim, as pessoas aí desobedecem. Mas como nós mudamos e Deus não muda, ele vai continuar chamando nossa atenção por amor a nós. Eu erro, ele chama minha atenção. Eu erro. Para o meu bem, ele precisa de novo chamar a minha atenção. Para o meu bem, ele não desiste. Mas a gente não pode se apegar só a isso também. Não. É por isso que eu disse, ele para o meu A bem. questão é essa. A questão é você prestar atenção que ele está chamando a sua atenção e tomar vergonha na cara. Ah, com certeza. Mas, por exemplo, vou responder a dele. Ainda que eu não tomo vergonha na cara, ainda que eu não, qualquer coisa, eu não tomo vergonha na cara, eu não quero saber, eu quero continuar errando, mas Deus não muda, Ele vai continuar por causa do meu bem, para o meu bem. Ele sabe que eu estou agindo, ainda que seja premeditado, mas Ele quer o meu bem. Pelo fato de Ele querer o meu bem, Ele vai continuar até que momento? No momento que eu morrer. Ele vai continuar. É por isso que tem, quanto a vida, a esperança. De fato que é assim mesmo. É por isso que a Bíblia diz que Ele nunca vai desistir da gente. Agora, Pode falar, né? A gente se apegar à verdade. É uma posição que nós temos que tomar. Isso é uma posição. Mas como nem Deus sabe que nem todos tomam, mas mesmo aquele que não toma vai continuar sendo alvo de Deus. Vai continuar sendo alvo de Deus. E o Senhor fala que Ele não tem um culpado por inocente. Até porque Ele não vai me julgar hoje. O julgamento é no final, né? Às vezes Ele me permite que algo aconteça na minha vida, que é repreensão, algo que aconteça de mal até na minha vida, para chamar a minha atenção. Tu precisa de mim, tu depende de mim, volta para mim, né? Amém? Glória a Deus. Vamos entrar agora nos tópicos, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não. Amém. Primeiro tópico, diz o título, primeiro tópico, o culto e seus elementos na antiga aliança. Primeiro subtópico tem como título, o culto e seus
utensílios. O autor demonstra profundo, guarde isso é importante. O autor demonstra profundo conhecimento sobre o culto na antiga aliança quando fala do tabernáculo e dos seus utensílios. Ele tem em mente as duas principais divisões do antigo santuário, o santo lugar e o santo dos santos. Na descrição que ele faz do primeiro compartimento, o santo lugar estava o candelabro e a mesa dos pães da proposição. No segundo compartimento, o santo dos santos, que era separado do primeiro por uma cortina. O autor cita a arca da aliança e o incensário de ouro. A gente pode estar comentando aqui, vamos lá. Primeiro ponto a ser destacado aqui, irmãos. Aqui diz que o autor tinha um profundo conhecimento sobre o culto da antiga aliança. Aqui diz que o autor tinha um profundo conhecimento do culto da antiga aliança. Nós hoje estamos vivendo o quê? A nova aliança. Será que estamos buscando? Note que a antiga aliança, ele tinha um grande conhecimento, um profundo conhecimento da antiga aliança. Nós estamos vivendo na nova aliança, que é mais importante em tudo. Será que ele era servo de Deus? É servo de Deus. Deu um outro, mas Deus disse que continua sendo servo. Nós hoje somos servo de Deus. Será que nós estamos dando valor a isso, buscando um conhecimento profundo a respeito desse assunto que estamos vivendo, dessa aliança, de uma aliança que é mais importante do que aquele autor viveu, e ele tinha um profundo conhecimento dela, não é isso? Será que nós hoje estamos buscando esse profundo conhecimento? Ou só queremos o básico e dizer, tá bom, só isso mesmo, como o presidente Nagel sempre usa esse termo, tem o poço e tem o quê? O fundo do poço. Tem pessoas que buscam, quer colocar só a mão para pegar alguma coisa. Aí vem nem se ajoelha com a mão mais baixa. E já outro que segura meus pés aí, presidente Nagel, que eu vou descer mais fundo para buscar algo mais profundo. Então, se a antiga aliança, aqui o autor está dizendo que ele tinha um grande conhecimento sobre a antiga aliança, que valia menos, porque era passageira e não teve o poder de aperfeiçoar o homem. E será que nós hoje, os crentes, os servos de Deus, estamos buscando conhecimento para isso, para se aprofundar nessa área, no conhecimento? Tem gente que veio ler na Bíblia assim, você está estudando para ser pastor? Eu falei, não, nunca tive esse pensamento. Quem vai estudar para ser pastor, né? Para estudar para ser pastor, então para a faculdade, se é para isso? Não, eu estudo para defender a minha fé. Porque você às vezes não estuda, mas também não sabe defender a sua fé. Então você não tem base para responder a quem vai questionar você. Nós temos que buscar, que valorizar isso aqui, ó. Será que nós, estou trazendo para aplicação prática, será que nós estamos valorizando o suficiente? Ou vamos esperar as nossas lideranças chegar para nós e dizer para nós o que o escritor da carta aos Hebreus disse para os seus leitores? Quem lembra das palavras dele sobre isso? Hebreus capítulo 5, versículo 11 a 13, diz assim: do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligente para ouvir. O 12, porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessita de leite e não de sólido alimento. O 13, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Porque é menino. Será que nós, os servos de Deus de hoje, no modo geral, vamos esperar a nossa liderança falar isso para a gente? Não. Nós não podemos viver a vida inteira como menino. Ô, irmão, mas qual é o perigo? Qual o problema de viver como menino? Não foi Jesus que disse que não fizesse como uma criancinha?
Isso não tem nada a ver, você não pode ver como menino. Aqui está se menino espiritual. Nesse sentido, Jesus chamou a criança na inocência, sem malícia, ok? Então vamos. Então o escritor está dizendo, pelo tempo que vocês já têm de crente, já era para vocês estar ajudando nos trabalhos e não dando trabalho. Tem crente que já tem idade de ser homem espiritualmente, não mais menino, pelo tempo, já é para estar ajudando com os trabalhos, mas continua com a atitude de menino. Quem lembra das palavras de Paulo? Agora, qual o problema? Agora a pergunta é, qual o problema ser menino? Paulo responde, olha o que ele diz, 1 Coríntios 13, 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Está entendendo? Então, nós precisamos crescer espiritualmente, crescer. Então, nós não podemos viver toda uma vida espiritual como meninos, precisamos crescer. Crescer é nesse sentido, não é eu quero aparecer, vou crescer para aparecer, não, vou me crescer, não, é crescer espiritual. Quem cresce espiritual, ele tem maturidade, e é o desejo de Deus que a gente cresça. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 17 e 18, diz assim, vós, guarde isso, esse é o lado negativo, depois vem o positivo, vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaia da vossa firmeza. Esse é o lado negativo. Agora o conselho para o positivo. O 18, antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É crescer na graça e no conhecimento, é isso. Crescer no conhecimento, adquirir conhecimento de Deus, da palavra de Deus. Crescer na graça é orar, se revestir. Isso é crescer espiritualmente. Amém? Amém. Então, devemos investir na nossa comunhão com Deus. Devemos investir na nossa comunhão com Deus. Quanto mais conhecemos a Deus, mais temos comunhão com Ele. Quem lembra qual foi as palavras dele, de Deus, que falou em Jeremias capítulo 9 sobre isso? Nós sabemos, Hebreus 6,12, que Deus é galardoador do que os buscar a Deus. Mas sobre conhecer a Deus, tem intimidade com Ele. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor? Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24 diz assim, o 23, assim diz o Senhor, não é Jeremias, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico na sua riqueza. Glorie em conhecer o Senhor. Aí o 24, mas o que se gloria, glorie-se nisto, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor e que faço benevolência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado. Deus se agrada quando você está se interessando em conhecer Ele, em se aproximar dEle. Então devemos ter intimidade com Deus, devemos conhecer Deus cada vez mais, porque você só pode ter intimidade comigo se você me conhecer, sim ou não? Bom, eu queria ter uma intimidade com o irmão Ginaldo, para eu ir na casa dele, tomar um café, para ele na minha casa, para a gente bater um papo. Mas você precisa me conhecer, porque de repente eu não sou aquilo que você imagina que eu sou. Então você precisa me conhecer para primeiro você optar por ter uma comunhão comigo, um vínculo comigo, uma amizade comigo, né? Nós precisamos conhecer a Deus cada vez mais. Amém? Amém. Esse é o investimento que nós temos que fazer. Falando do conhecimento profundo aí do autor, nós precisamos também ter esse conhecimento profundo do que a gente crê, da nossa nova aliança que estamos vivendo. Alguma pergunta? Amém. Segundo subtópico diz assim: o culto e seus oficiantes, seus oficiantes e liturgia.
toda uma simbologia nesses utensílios no antigo culto, como demonstra a tipologia bíblica. O candelabro, guarde isso, o candelabro representaria o testemunho do povo de Deus. Segundo, a mesa dos pães da proposição, a comunhão com Deus. Terceiro, o altar do incenso tipifica ou simboliza a adoração. Quarto, a oração. E o quinto, né? O quarto, né? E a arca do concerto, a presença de Deus. Todavia, o autor não se detém nos detalhes desta tipologia. A sua intenção é mostrar o culto como um todo, conforme ele era prestado no antigo tabernáculo, e desta forma o contrastar com o tabernáculo celestial, no qual Cristo oficiava como sumo sacerdote. No santo lugar, o sacerdote entrava, guarde isso, diariamente para prestar culto, enquanto somente uma vez no ano o sumo sacerdote adentrava no Santo dos Santos para oficiar. O serviço sagrado prestado por eles era apenas uma sombra e não resolveria o problema da culpa. Por intermédio do sacrifício de si mesmo, Cristo entrou no Santo dos Santos celestial para resolver de uma vez por todas o problema do pecado. Glória a Deus. Então, primeiro ponto a ser destacado aqui, é sobre a representatividade dos utensílios, o que eles representavam, ok? Primeiro ponto a ser destacado é sobre isso, a representatividade dos utensílios. O primeiro aí qual é? Quem lembra ainda? A gente leu, candelabro. O candelabro representa o testemunho do povo de Deus. O Senhor não precisa de advogado, ele precisa de testemunha. Olha para aí, coisa interessante. O Senhor não precisa de advogado, ele precisa de testemunha. Foi justamente isso que Jesus disse aos seus discípulos. O que está escrito em Atos capítulo 1, versículo 8? Quem lembra? Atos 1:8, me ajuda aí. Começo. Mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e serei testemunha tanto em Jerusalém como em toda Judéia e Samaria até os confins da terra. Receberei a virtude e ser-me-ei testemunha. Então, Jesus não precisa de advogado, porque ele é advogado. Ele precisa de testemunha. Então, quando é que nós somos testemunha de Jesus? Quem pode me dizer? Quando anunciamos e fazemos. Quando fazemos a sua obra, né? Falando do seu reino para as pessoas. O primeiro parte, anunciar. Quando você anuncia o que Jesus fez por alguém ou por você, você está sendo testemunha dele. Está testemunhando dele. É isso que ele precisa. Para que ele precisa? Não por ele, mas que possa alcançar mais vida possa crer nele. Sim, é por isso que ele disse, João disse nos últimos versículos do seu último capítulo, ele disse, esses milagres, porém, foi escrito para que alguns creiam. Então, é por isso que ele escreveu, para que alguns creiam. Por que a gente diz? Por que Jesus precisa de testemunha? Para que a gente testemunhe o que ele fez na nossa vida, para que alguém creia, e crendo, se salve. Pode falar, presbítero. Vamos falar nisso, eu quando fui numa audiência de advogado, né? Na realidade, o advogado só ganha alguma coisa quando tem alguma testemunha do lado dele. Porque se ninguém testemunhar a favor dele, assim, der testemunho, o advogado não ganha nada, né? Para ele ganhar, tem que ter testemunha. Então, para Jesus ganhar algo, tem que testemunhar a palavra. Dessa maneira, a pastora ainda pode falar? É um versículo aqui, de sua testemunha, né? Isaías estava. 43:10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Esse é o papel da testemunha.
Amém, pastor, Deus abençoe. Qual o segundo aí, o utensílio? A mesa dos pães, não é isso? A mesa dos pães da proposição. Então representava o quê? A comunhão com Deus. Então, toda comunhão nasce de quê? De um relacionamento. Toda comunhão, ela nasce de um relacionamento. Eu disse agora, toda comunhão, ela nasce de um relacionamento. Se eu não tenho um relacionamento bom com uma pessoa, então eu não tenho comunhão com ele, com aquela pessoa. Então toda comunhão, ela nasce de um relacionamento, ok? Então, eu já tenho dito em aulas passadas que Deus nos criou para quê? Quem lembra? Para comunhão, para... Deus nos criou para relacionamento. Primeiro com Ele, como Criador, e segundo com a criatura que Ele criou. Deus nos criou, foi para relacionamento. E a prova disso é que quando Ele fez Adão, a Bíblia diz que Ele viu que não era bom. Por quê? Ele precisava de alguém para se entrosar, para alguém para compartilhar, para alguém que pensasse igual. E ele não tinha. E Deus fez o quê? Eva, para relacionamento. Okay? Então Deus nos criou para relacionamento. Agora, se Ele nos criou para um relacionamento, para viver uma vida de comunhão tanto com o Criador como com a criatura, Isaías, por outro lado, capítulo 59, versículo 1 e 2, diz qual é a única coisa que quebra esse relacionamento. Quem lembra o que é? Pecado. É 59, 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Aí ele não para, ele continua, o 2. Mas são os vossos pecados que faz divisão entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. Ó, é o pecado, é a única coisa. Bom, se eu ofender você, então o nosso relacionamento não está muito bom. Então aqui também, tanto no vertical quanto no horizontal, o pecado afeta não só o vertical, o meu relacionamento com Deus, mas o meu relacionamento para com as pessoas também. Bem? Glória a Deus. Então, voltando ainda aqui, agora qual o terceiro? O altar de incenso. O altar de incenso representa o quê? A oração. Isso é importante. Quem lembra Tiago 5,17 que está escrito? 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Ele termina? Não, ele diz: a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. A oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Então, a oração, ela tem poder, tanto no mundo físico, quanto no mundo espiritual. Pedro, irmão, olha para cá. Pedro era profissional em quê? Pescaria? Mas ele foi um fracasso na pescaria. Senhor, nós pesquemos a noite toda, não pegamos nada. Foi um fracasso ou não? Sim, esse era um campo físico, certo? Os discípulos, a mulher chega para Jesus e fala: foi a mulher, mestre, o meu filho está no lado, uma hora cai no fogo, outra hora cai não sei aonde. Eu trouxe para teu servo, teus discípulos expulsar, e eles não conseguiram. Outro fracasso no campo espiritual. Um no físico, e eu estou falando do poder da oração, tá? Um fracasso no físico, na pescaria, outro fracasso no campo espiritual, na hora de expulsar o demônio. Eles não conseguiram, foi um fracasso no campo físico e no campo espiritual. Bom, e agora, qual é a conclusão que ele chegou? Eu não estou sabendo orar. Falando do poder da oração. Eu não estou sabendo orar, foi a conclusão que eles chegaram. Aí quando chega Lucas capítulo 11, essa passagem que eu estou falando da mulher, do lunático, Mateus capítulo 17, versículos 15 e 16. Agora quando chega Lucas capítulo 11, versículo 1, o discípulo não diz: Senhor, me ensina a expulsar demônios, Senhor, me ensina a ressuscitar morto, curar enfermo. Ele não diz nada disso, porque ele sabia que a necessidade deles era outra. Mas qual foi a palavra? Olha o que diz Lucas capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, estando eles a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Ó, como João ensinou aos seus discípulos.
Ele sentiu uma necessidade de aprender a orar, porque ele percebia que Jesus orava 5 horas. Não, ele percebia que ele orava 5 minutos e em 5 horas não resolvia nada. E Jesus orava 5 horas e em 5 minutos resolvia tudo. Então, mestre, olhando para isso, ele disse: Senhor, me ensina a orar. Ele não sabia orar. Então precisamos aprender a orar. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Não podemos esquecer que a palavra oração é a junção. O nome oração é a junção de quê? De 2 palavras: orar e ação. Oração. Isso quer dizer o quê? Você sabe? Orar e agir. Isso. Note que orar vem o quê? Vem primeiro. Ação vem depois. Qual é a mensagem que tem aqui? É que antes da gente agir, temos que consultar a Deus. Tem pessoas que agem sem consultar a Deus. Quem foi que fez isso? Josué, estudamos a lição passada. Josué fez acordo com as pessoas. E a Bíblia diz, sem consultar, os medianitas, sem consultar a Deus. Então ele agiu sem consultar. Foi um erro da parte dele. E consequência bem grave sobre ele. Amém? Glória a Deus. Então, ora aqui também, vamos depois fazer um significado sobre aqui, gratidão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 7 diz assim: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Isso é, temos que ter gratidão também a Deus. Aqui, vamos lá. Mas orar, escute só, uma coisa muito importante aqui, irmão. Eu vou dizer, orar antes, sobre oração, orar antes de fazer algo. Sabe o que significa? Dependência. Orar antes significa dependência. Você depende de Deus. Você não quer fazer nada sem consultar a Deus. Orar antes significa, isso é importante, dependência. Orar também depois de ter feito significa gratidão. Guarde isso. Mas orar sempre significa comunhão. Deu para entender? Orar antes significa dependência. Eu sou dependente dele. Josafá, lembra? Acabe falou assim: tu vai para a guerra comigo? Ele falou: pera, vou. Consulta primeiro o homem de Deus que eu vou. Aí consultou. Aí Josafá não viu firmeza no profeta. Ele disse: não tem outro que a gente possa consultar. Aí foi chamar o profeta lá e o profeta desceu. Thaís, né? Parece. Amém? Josafá e Acabe, os dois. Amém? Então esse é o resumo da oração. Qual é o quarto? Quem lembra? Quarto utensílio é a arca do concerto. A arca do concerto representava a presença de Deus. Falando sobre a presença de Deus, irmão, salmista, no Salmo 139, versículo 7 e 8, ele diz: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer o inferno a minha cama, eis que tu ali também estás. Eu estava observando que a presença de Deus é obediência, né? Na verdade, igual os filhos de Eli estavam todos rebeldes, que na hora do perigo... Na verdade, a obediência gera a presença de Deus. Se você obedecer, vai gerar a presença de Deus. Esse negócio de presença, você viu aqui, em qualquer lugar Deus está. Mas esse caso de presença, Deus está, mas Ele não atua em todo lugar. Ele vai atuar onde tem obediência, entendeu? Nesse caso, lembra de Josué? Não, de Moisés? Deus não queria ir com ele. Como assim que Deus não queria ir se Deus está em todo lugar? Como assim? Ah, Senhor, se tu não for conosco, eu nem vou. Então risca logo o meu nome do livro 10, eu disse isso. Como assim se Deus está em todo lugar? É a presença no sentido de atuação de Deus. Deus está em todo lugar, a presença dele está em todo lugar, mas a atuação dele não está em todo lugar. Por isso que Moisés teve medo de ir sem a atuação, não que a presença de Deus não estivesse lá, estava, mas a atuação de Deus. Deus não ia agir, vai o teu povo. Deus nem disse nem vai o meu povo, Deus disse o teu povo. Amém? Glória a Deus. Fala alguma coisa? As pessoas confundiam antigamente, quando estavam buscando
ora Deus manifestava o presente dele, o milagre, a batismo do Espírito Santo, e aquela alegria. Ora, às vezes as pessoas se murmuram. Nós ouvimos isso muito, né? Não passou do teto, lembra? E, antigamente alguém falava assim, mas era a necessidade. Deus quiser atuar, ele vai atuar. A presença dele nunca vai deixar de estar. Mas ele pode não querer manifestar a presença dele, né? E hoje é da mesma forma. Não é? Tem culto que a pessoa fala, nossa, hoje o negócio estremeceu. Aí tem culto que as pessoas falam, nossa, É onde tem, né? Está atento e não murmurar, né? Nossa, isso é tremendo. Eu vou sair se ele manifestar a mim, se ele manifestar, sem que ele fala. Segundo ponto importante para tocar nesse assunto aqui. Vamos lá. Segundo ponto. Os sacerdotes, que diz aí na lição, os sacerdotes entravam diariamente no lugar santo para oferecer sacrifício. Isso significa que precisamos estar todo dia e o dia todo, trazendo uma aplicação prática, todo dia e o dia todo na presença de Deus, ok? Os sacerdotes, estou falando dos sumos sacerdotes, os sacerdotes entravam diariamente para oferecer sacrifício. Isso significa que nós precisamos estar todos os dias e diariamente na presença de Deus. Já o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no lugar santo dos santos. O lugar santo dos santos representa o quê? Ou tipifica o quê? Ou simboliza o quê? O céu. Então, o céu. E é justamente para lá que vão os que diariamente andam com Deus. E foi justamente isso que aconteceu com quem? Em Enoque. Muito bem. Isso foi justamente isso que aconteceu com Enoque. Quem lembra? Quem pode me dizer por que Enoque foi levado? Muito bem, porque ele andava com Deus, ok? Ele andava. Isso você encontra em Gênesis capítulo 5, versículo 24. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Irmão, só um segundo. Eu quero andar com Deus. Você sabe qual é a exigência para que eu ande com Deus? Enoque andou. Na minha presença ser perfeito, ele falou para Abraão. Eu preciso estar de acordo com o Deus da palavra e com a palavra de Deus. Eu preciso estar de acordo. Por quê? Quem lembra o que diz Amós 3,3? Ajuda aí. Andarão dois juntos se não estiver de acordo? É a mesma coisa com Deus. Como é que eu posso andar com Deus? Como é que ele vai andar comigo se eu não estou de acordo, né? Se ele não está de acordo com as minhas atitudes? Então eu preciso estar de acordo com ele, com a palavra dele. Acredito na Gel? Você lembra que eu ia falando? Estava falando sobre o que naquela hora? Era o Enoque. É isso mesmo. Alguns teólogos, alguns pregadores falaram que as duas testemunhas que vai descer para pregar após o arrebatamento da igreja é Elias e Enoque. Mas a Bíblia não dá uma afirmação, mas eles se sobrepõem porque Enoque e Elias foram os únicos dois que foram arrebatados vivos. E eles dizem, já vi algumas pessoas pregar essa teoria, que eles vão vir para poder morrer. Porque a Bíblia diz que carne e sangue não é reino de Deus. Mas eu creio que eu acho que essa palavra. Se você ler o texto, diz que ele foi arrebatado para não provar a morte. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu creio assim, que eles foram arrebatados como primícia para Deus, como a Bíblia fala, as primícias dos que dormem em Cristo, né? Assim como o do arrebatamento da igreja vai ser arrebatado e não vai ter que voltar para morrer, eles também, eu creio que foi assim. Nesse sentido, como eu já disse em aulas passadas, aquilo que a Bíblia não diz com clareza, eu posso dizer com certeza, ok? Eu prefiro ficar aí, né? Deuteronômio 29, é isso? Coisa revelada. São para nós, né? 29. As coisas reveladas, as coisas ocultas é para Deus. As coisas reveladas é para os homens e os filhos dos homens. Dá, pode falar. Se nós formos olhar, a gente só sabe que Moisés é morto porque Deus falou, né? Que Deus certo, Moisés é morto. Vai enterrar Moisés, né? Vamos lá para o segundo? Segundo tópico, diz assim: a eficácia do culto na nova aliança. Primeiro subtópico, uma redenção eterna. A diferença entre o culto da antiga e a nova aliança pode ser vista no contraste entre ambas alianças, quando
quanto à eficácia do sacrifício efetuado no contexto de cada uma. Sobre a eficácia da redenção operada por Cristo, o autor diz: e muito além do antigo culto, Hebreus 9:12. No texto de Hebreus 9, a palavra redenção traduz do termo grego litros, que significa resgate, com o sentido de libertação mediante o pagamento de um preço. Enquanto o culto levítico, com seus muitos rituais, produzia apenas pureza cerimonial, o sacrifício de Cristo operou a redenção eterna. Tem revista, pastor? Tem revista? Está sem revista? Amém. Redenção eterna. Glória a Deus. Primeiro ponto que a gente pode estar destacando aqui. Primeiro ponto. Eu já tenho dito, irmão, em aulas passadas, que o sacrifício da antiga aliança não servia para apagar, não servia para tirar o pecado, não servia. Mas para que ela servia? Para cobrir e com isso aplacar a ira de Deus. Cobrir e com isso aplacar a ira de Deus. É chamada tolerância. Deus não tem tolerância com o pecado, mas com o pecador. Então o sacrifício era para cobrir, para aplacar, para acalmar a ira de Deus, para que Deus não destruísse o povo por causa do pecado. Porque o pecado ainda existia. Então, já no sacrifício da antiga aliança era oferecido como oferta o quê? Sangue de touro e de bode. Sangue de touro e de bode. Hebreus 10, capítulo 10, versículo 3 e 4. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecado. Hebreus 10, 3 e 4. Já na nova aliança, a oferta não era só para aplacar ou acalmar a ira de Deus, mas para tirar o pecado. E onde está escrito? O Batista falou: esse é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está escrito aonde? João capítulo 1, versículo 29. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira, não é que cobre, mas que tira o pecado do mundo. Amém? Uma pergunta para mim. Pode falar. Jesus já tirou o pecado do mundo? Ah, com certeza. Ainda não. Peraí. O pecado ele tirou. O pecado ele tirou. O meu ele tirou. Quando? No momento que eu aceitei ele. A morte de Cristo na cruz causou efeito na minha vida, tirando o pecado. Sim, tirando o pecado. Agora, mas eu não morri. Eu estou vivo. Mas continuo pecando pela natureza pecaminosa. Aí entra o que? Esse mundo não é mundo, sistema, nem mundo, planeta. É ser humano. Ele tirou, ou seja, ele tirou. A lição vai falar justamente sobre isso, que eu não vou dar muito, mas sobre isso. Ele tirou, isso significa penalidade. E agora? Ele está tirando o quê? Vai falar na lição? O poder. Ele me salvou da penalidade. Ou seja, ele tirou. Eu não devo mais nada. A partir do momento que eu aceitei a Cristo, o que eu fiz para trás? Isso é que você está falando. Entendeu? Então ele tirou. Nesse sentido, ele tirou. Esse dele tirou. Agora, na sua totalidade, só quando ele vir vai tratar o reino milenial, né? Isso vai ser comentado agora mais para frente sobre o chamado de três tempos. Três tempos da salvação. 3 tempos, ok? Vai ser comentado agora para frente. Vamos lá, onde a gente estava aqui? Então vamos lá, o sacrifício de Cristo tirou o pecado e com isso ele fez as pazes entre o Criador e a criatura. Com isso, tirando o pecado, o que era o pecado? Lembra que o pecado era o único que Isaías, falei, 59:2, é o único que quebra esse vínculo, esse relacionamento, tanto com o horizontal quanto o vertical. É o pecado. Então ele tirou, com isso fez as pazes de a criatura com o Criador.
Efésios capítulo 2, do 13 ao 16 diz: mas agora em Cristo, vós que estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a barreira, a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. 16. E pela cruz reconciliou ambos com Deus, matando com ela, que é a cruz, a inimizade. Ok? Então, 2, do 13 ao 16. Se Deus nos criou, então nós éramos o quê? Criatura. Está lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, ide para todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então nós éramos criatura dele. Se ele nos criou, nós éramos criatura. Sim, irmão, eu sou criatura de Deus, tal. Mas depois da queda do pecado, depois da queda, pequei. Eu tornei o quê? Inimigo. Você se tornou inimigo de Deus, porque você quebrou, não tem mais relacionamento entre você e Deus, você se tornou inimigo de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigo, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Nós éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados pela morte do seu Filho, e agora nós somos o quê? João capítulo 1, versículo 12. Diz o quê? Filho de Deus. Lembra? João capítulo 1, versículo 12, o que diz? Me ajuda aí. Deixa eu lembrar que eu estou parando esse versículo, fugiu um pouquinho a memória. É porque Não, irmão. Deus amou muito também. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder, ou o direito de se tornarem o quê? Filho de Deus. Isso. Então, nós éramos criaturas porque nos criou. Pecamos, contrariemos, desobedecemos, nos tornamos um inimigo de Deus. Porque o pecado, por que nos tornamos inimigo de Deus? Porque passamos a fazer a vontade de alguém que se considerava inimigo de Deus, adversário de Deus, que é o inimigo das nossas almas. Consequentemente, também inimigo de Deus ficamos. Mas Jesus veio restaurar isso aí, amém? Glória a Deus. Então, segundo ponto que eu quero destacar aqui, ainda aqui dentro, segundo ponto para ser destacado: a redenção vem da palavra remir, que significa libertar mediante um preço. Tito capítulo 2, versículo 14. Qual foi o preço? Tito capítulo 2, versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Colossenses também capítulo 2, versículo 14, havendo riscado a cédula quer dizer dinheiro, dívida, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Olha para aí que maravilha, cravando na cruz, é o que diz. Então, irmão, todos nós precisávamos da redenção, porque o título aí é redenção eterna. Todos nós precisávamos da redenção. Por quê? Porque nós precisávamos. Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24. Quem lembra o que está escrito? Porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Esse é o 23, agora o 24. Sendo justificado gratuitamente, vamos lá? Pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, agora, depois de liberto do pecado, pertencemos a Deus por causa do sacrifício de Cristo. Pertencemos a Deus? Pertencemos a Deus? Sim. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 diz assim: mas vós, Paulo falando para os crentes, mas vós sois dele, não é de Cristo, de Deus, mas vós sois dele. Aí ele completa dizendo: em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santidade e redenção.
foi feito para nós, tudo isso, Cristo, por isso que nós somos hoje de Deus, amém? Então, enquanto o culto levítico, com seus muitos rituais, produzia apenas pureza cerimonial, o sacrifício de Cristo operava a redenção eterna. Redenção eterna, irmão, por que redenção eterna? Você sabe? Por que redenção eterna? Jesus se paga. Nossa redenção eterna. Porque ele produziu a redenção eterna? Porque o pecado tem valor eterno. Por isso que nós necessitávamos de uma redenção eterna. Porque o pecado que a gente tinha cometido tem valor eterno, aqui e lá na frente. Por isso que a redenção precisava ser eterna. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para o segundo subtópico? Segundo subtópico diz assim: o quê? Uma consciência limpa. Vamos lá. Já vimos que os sacrifícios na antiga aliança possuía um aspecto meramente externo, isto é, cerimonial. Eles não conseguiam tratar com a parte interna do homem. Na verdade, esses muitos sacrifícios apenas cobriam os pecados em vez de removê-los. Por outro lado, o sacrifício de Cristo trata com o problema do pecado em sua raiz. Ele não apenas cobre a transgressão, mas remove. Hebreus 9,14. Nenhum sacrifício no antigo culto era capaz de tratar com o problema da consciência. Todavia, o sangue de Cristo purifica e limpa a consciência, tornando apto a adoração a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Primeiro ponto que eu quero destacar é sobre a consciência, irmão. Vocês sabem o que é consciência? Me ajuda aí. É o juiz do homem. Consciência, na prática, é uma voz que fala dentro da gente. Não, é o Espírito Santo dizendo o que é certo e errado? Não. É a consciência. Consciência é uma voz que fala dentro da gente e ela pode, ajuda aí, me condenar ou me defender. Eu não fiz uma coisa, alguém chega e diz que eu fiz, aí eu não posso provar, eu tenho que dizer o quê? Eu tenho minha consciência limpa, que não fiz. Então a minha consciência ela pode me condenar ou me absolver de um problema, ok? Romanos capítulo 2, versículo 15, os quais mostram a obra da lei escrita nos seus corações, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, o que acusando, que defendendo. A consciência, não, mas não é o Espírito Santo, não, o Espírito Santo usa a consciência. E onde está escrito isso? Vamos lá? Vamos lá. A nossa consciência, ela é usada pelo Espírito Santo para que percebamos se estamos certo ou errado em determinadas situações. Vamos ver. Romanos capítulo 9, versículo 1. Em Cristo digo a verdade. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Ó, em Cristo digo a verdade, não minto. Vocês estão pensando que eu estou mentindo? Em Cristo eu digo a verdade, não minto. E quem está dando testemunho de mim? A minha consciência no Espírito Santo. Ou seja, está testificando que eu estou certo, eu tenho minha consciência limpa. Então a consciência é uma voz que fala dentro da gente, usada, 9:1, Romanos 9:1, usada pelo Espírito Santo, ok? Então o sacrifício de Cristo limpou até mesmo a nossa consciência, porque estava manchada pelo pecado, né? Que eu diz Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortais para servir ao Deus vivo. Já que Cristo tirou de nós esse peso da consciência, devemos andar com consciência limpa, não somente diante de Deus, mas também diante dos homens. E onde está escrito isso?
Atos capítulo 24, 16. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Então, o sangue de Cristo purifica e limpa a nossa consciência, nos tornando apto para adorar a Deus em espírito e em verdade. Irmão, consciência é uma coisa muito séria, cuidado com ela. Como assim, irmão? Porque a tua consciência, ela é como a fé, ela pode ser fraca ou forte, pode ser limpa ou suja, pode ter ofensa ou não. Por quê, irmão? Porque a consciência, ela pode ser cauterizada ou queimada. Está na Bíblia que ela pode ser cauterizada. E quando é que ela está cauterizada? Como é que eu sei que ela está cauterizada? É quando eu peco e o pecado não gera mais tristeza em mim. Isso é sinal que a minha mente está cauterizada. Deu para entender? Muito perigoso. Aí já sabe, né? O abismo vai chamando outro abismo e você vai que vai. Amém? Vamos lá para o terceiro subtópico? Diz assim: uma herança eterna. O efeito imediato da purificação interior efetuado pelo sangue de Cristo é visto nas palavras do autor em Hebreus 9,15, quando ele afirma que os chamados recebam a promessa da herança eterna. Guarde isso, herança eterna. A palavra herança traduz o termo grego cleronomia, que o sentido de algo que alguém por direito possui. Em o Novo Testamento é usado em relação às coisas terrenas, Lucas 12:13, e celestiais, no sentido de que Cristo nos chamou para uma herança incorruptível. 1 Pedro 1,4. Por isso a nossa herança é celestial, espiritual e eterna. Vou comentar aqui primeiro. Esse último, terceiro subtópico, o primeiro ponto a destacar aqui é sobre a herança, irmão. Herança, isso também é um ponto muito importante. Aqui há um contraste entre a herança terrena e a herança celestial. A herança terrena está aí, ó. Lucas capítulo 2, versículo 13 diz: e disse-lhe um da multidão: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Isso é herança terrena. Herança espiritual, 1 Epístola de Pedro 1:3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de uma nova e uma viva esperança. De novo, uma nova e viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Então, a herança terrena é passageira, já a herança celestial é eterna. Hebreus 5:9 diz: e sendo ele consumado, veio a ser Jesus, sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Então, a herança, há um contraste aqui entre a herança terrena e a herança celestial, ok? Então, se nós valorizamos herança, bens, passageiro, terreno, por que vamos desprezar ou menosprezar ou valorizar menos a herança espiritual, né? Glória a Deus. Então, tem uma referência bíblica que fala sobre essas duas. Marcos capítulo 10, 28 e 30 diz assim: e Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Ó, Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse-lhe: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou uma irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campo, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, já neste tempo, em casa, irmãos, irmã, e mãe, e filho, e campo, com
com perseguições e no futuro a vida eterna. Então aqui está a junção das duas heranças. Deixou uma coisa por mim, além de você vai ganhar aquilo também que você deixou, que é bens, herança material, você vai ganhar por fim o quê? A vida eterna, amém? Então, para resumir esse subtópico, quero trazer para uma aplicação prática para as nossas vidas. Nós devemos colocar as coisas de valor terreno, de valor eterno, acima das coisas de valor celestial. Quem lembra o que está escrito? Gênesis capítulo 1, versículo 1, me ajuda aí. Gênesis 1, 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Olha para mim. No princípio criou Deus os céus. Céu é o quê? O representativo do lado espiritual. No princípio criou Deus o céu. Primeiro o céu, o espiritual. E depois o quê? Terra, o físico, o terreno. Tem uma mensagem aí. Qual é a mensagem? Ele está dizendo que o espiritual é mais importante, porque é eterno. E essa palavra que mostrou aí, qual é mesmo? Mateus capítulo 6, versículo 33, é isso? Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente chama a nossa atenção para o espiritual. É por isso que ele disse aquele sobre a herança, ele disse para aquele homem assim, ele falou assim, contou a parábola, que um homem disse que plantou uma vinha e derrubou seu celeiro e cresceu e disse, alma minha, come e bebe, tem muito bem para muitos anos. Aí ele disse, mas logo essa noite pedindo tua alma, que tem preparado, para quem será? Ou seja, ele estava preocupado com a herança terrena, a ponto de achar que a herança terrena ia saciar a sede e a fome do espiritual. Como? Porque ele disse, alma minha, alma e espírito é a parte imaterial ou espiritual do homem. Alma minha, come e bebe, porque tem muito bem para muitos anos. Okay? Ele pensou só naquilo. Então devemos valorizar o espiritual. Então, existem pessoas que investem mais nas coisas material do que nas coisas espirituais, sabendo que, sabendo e é por sabedor disso, que no final de tudo haverá o quê? Uma prestação de conta. Eu lutei tanto para conseguir isso, mas não é meu. O que é meu? Quem sabe dizer o que é meu? Muito bem, meu é o que eu posso levar desta vida, e é o que? Nada trouxemos para esse mundo, Paulo disse, e dele nada levaremos, amém? Então, não é que a gente não vai lutar por aquilo, é legítimo, irmão, eu lutar pelo estudar na faculdade, pelo trabalho, para comprar uma casa, um carro, é legítimo isso, mas só não posso esquecer da herança espiritual, que é mais importante, amém? Glória a Deus. Vamos para onde agora? O terceiro tópico, diz assim, a singularidade do culto da nova aliança. Primeiro subtópico tem como título, o sacerdócio celestial, o tabernáculo, o santuário celestial, obrigado. O tabernáculo terreno era um tipo de santuário celestial, onde Cristo oficia como sumo sacerdote, Hebreus 9:24. O culto da antiga aliança com o seu santuário terrestre era apenas uma sombra do qual o santuário celestial é a realidade. O verdadeiro modelo de adoração não pode ser visto olhando para a terra, mas para o céu. Se a adoração no antigo santuário, apesar de suas inúmeras limitações, teve seu valor, que dizer então da adoração que toma como ponto de partida o santuário celeste? É isso? A gente pode estar comentando aqui. Vamos lá, primeiro ponto a ser destacado, eu sou o tabernáculo. Tabernáculo terreno não era original, mas um tipo do celestial. E onde a gente encontra isso? O que era realmente um tipo? Quem pode me dizer? Êxodo 25:40 diz assim, Deus falando para Moisés, atenta, ou presta atenção, pois que o façais conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Atenta, presta atenção, o modelo que foi te mostrado no monte, a visão que ele teve. É isso que ele está dizendo. Então, este tabernáculo era o modelo original, mas não foi feito. Mas como foi feito pelas mãos do homem? Já o tabernáculo de Cristo foi o quê? Que Cristo entrou?
Não feito por mão de homem. Não feito pela mão de homem. Então tinha imperfeição o que foi feito pela mão do homem. Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer por nós perante a face de Deus. Hebreus 4,14 diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Esse tabernáculo que Jesus entrou é o céu, morada de Deus. Irmão, uma coisa muito importante agora, aplicação prática. João capítulo 13, 36, disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vai? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou? Não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Deu para entender? Jesus entrou no céu. E Pedro disse: ô Senhor, para onde tu vai que a gente não vai te seguir? Ele falou: para onde eu vou? Não me seguirás agora, mas depois me seguirás. Ou seja, ele quer dizer o quê? Que nós também vamos entrar nesse lugar que ele entrou. Amém? Então Jesus entrou nesse tabernáculo e nós também entraremos. Onde está escrito isso? Apocalipse capítulo 21, 3 e 4. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Amém? Glória a Deus. Então, para entrar nesse tabernáculo e ter a vida eterna, precisamos o quê? Guarde isso, é muito importante. Tomar posse dessa vida eterna. É tomar posse literalmente. Jesus conquistou. Agora é a nossa parte. O que é isso? Tomar posse. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 12, diz assim: 1 Timóteo 6 e 12: milita a boa milícia da fé e toma posse da vida eterna. É o que Paulo está dizendo aqui a Timóteo. Amém? Glória a Deus. Ainda falando sobre o santuário celestial, precisamos imaginá-lo como algo que merece muita atenção e respeito, porque Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 diz: guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Está falando do como um templo se manda ter respeito quanto a isso que é material, imagina quanto ao espiritual, não é isso, irmão? Então vamos partir para o segundo subtópico: um santuário superior. Um sacrifício superior. Um sacrifício superior. O serviço prestado pelo sacerdote no antigo culto é contrastado com aquele realizado por Cristo na nova aliança. Cristo, ao contrário dos sacerdotes, não necessitou repetir o seu sacrifício, nem tampouco fazê-lo por meio do sangue alheio. O culto do antigo concerto era imperfeito, porque seus sacerdotes eram imperfeitos, da mesma forma que o era o seu sacrifício. O verdadeiro culto em tudo superior só foi possível porque o Cordeiro de Deus se deu em nosso lugar. Glória a Deus. Primeiro ponto a ser destacado aqui é sobre o contraste entre o sacrifício da antiga e da nova aliança. O sacrifício de Cristo em tudo foi superior. Exemplo: na antiga aliança se oferecia sacrifício todo ano pelos pecados. Hebreus 9, 25. Nem também por si mesmo se oferecia muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário. Na nova aliança, Cristo se ofereceu quantas vezes? Uma única vez. Onde está escrito? Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados do mundo, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam a salvação. Esse aqui é o contraste da antiga e da nova. Na antiga aliança era oferecido sangue o quê? Alheio, sangue dos outros, de boi, de bezerro, né? Era oferecido sangue alheio. Na nova aliança, Cristo ofereceu o seu próprio sangue. Na antiga aliança, o sacrifício era imperfeito, porque era oferecido por pessoas imperfeitas. Por que pessoas imperfeitas?
Hebreus 5,3 diz assim: e por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Então quem oferecia sacrifício tinha também pecado, ok? Então, já na nova aliança, o sacrifício de Cristo foi perfeito porque ele não tinha pecado. Hebreus 4,15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. É o que diz. E o segundo ponto para ser destacado aqui é: o verdadeiro culto em tudo foi superior ao antigo. Em tudo isso só foi possível porque Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu em nosso lugar. Mateus 20:28 diz: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. João capítulo 15, versículo 13: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida, Jesus falando, pelos seus amigos. Ele deu a sua vida por nós. Então ele não tinha pecado, ele ofereceu o próprio sangue dele, né? Ele fez o sacrifício, ele foi a própria oferta. Terceiro e último subtópico diz assim: uma promessa gloriosa. O autor encerra a sua exposição sobre o culto na antiga e nova aliança com uma promessa. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam a salvação. O autor de Hebreus resume bem a mensagem do texto sobre a obra de Cristo, quando diz que o nosso Senhor se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Agora comparece por nós no céu. Terceiro, mais um dia aparecerá para levar-nos ao seu lar. Esses três tempos da salvação têm como base a sua consumação na cruz do Calvário. Esses são os três tempos. Eu pedi mais 5 minutos, irmão, para terminar. Esses são os três tempos da salvação. Aqui que está dizendo. E quais são os três tempos? Os três tempos da salvação foi resumido aí pelo autor, como diz. Primeiro, Cristo se manifestou para aniquilar o pecado. Segundo, agora ele comparece no céu para interceder por nós. Terceiro, ele um dia aparecerá para nos levar. Agora, estes três pontos da salvação, para vocês entenderem melhor como é esses três pontos da salvação. Primeiro, foi o que a gente começou aí, presbítero Nagel. Primeiro, fomos salvos de quê, Dário? Da penalidade, irmão. A salvação, ela tem três tempos, ou três etapas. Primeiro, fomos salvos da penalidade do pecado. Pecamos, aceitamos, então aquilo que a gente fez não vai vir consequência mais sobre nós, porque Cristo pagou, nos salvou da penalidade do pecado cometido até o momento que aceitou. Mas nós não morremos. Entra o terceiro passo ou etapa da salvação. Qual é? Agora estão sendo salvos de quê? Do poder do pecado, ok? Romanos 6,14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, mas porque não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E terceiro e último, muito bem, seremos salvos da presença do pecado. E este último ocorrerá quando? Para fechar aqui, quando este corpo for glorificado. Só vamos ser arrebatados quando for glorificado. No piscar de olhos, será glorificado, arrebatado, glorificado, transformado e subirá. Romanos 8,17: se nós fomos filhos, somos logo herdeiro também. Herdeiro também. Herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Concluímos essa lição dizendo: o autor conseguiu seu objetivo ao contrastar a adoração da antiga e a nova aliança. A adoração antiga era terrena, imperfeita,
transitória, incompleta. Por outro lado, a adoração da novo pacto se firma em princípios celestiais, eterno e perfeito. Não há, pois, como adorar a Deus de uma forma agradável, tomando por base os rudimentos desta dimensão terrena. Nossa adoração é superior, porque o nosso Senhor encontra-se entronizado acima dos anjos. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe a vida dos irmãos. Pastora, me perdoe, 7 minutos eu estou atrasado aqui. Amém. Pode dar, eu deixo a Deus minha oportunidade e faço com a pastora Noélia do Hotel. Pastora do Hotel. Esse relógio aí é meu inimigo, viu? Qualquer dia desse eu vim quebrar ele. Bom, e aqui, como vocês sabem, né? Para a gente comprar a nossa revista. Vai seguir a gente, né, Marinho? Vou quebrar esse bicho. É que aí um está travando lá. Pai Celestial, nós te agradecemos nesta hora, Senhor, pela vida do teu servo, Senhor, por cada um, Pai, que veio aqui, Senhor, usufruir, ó Deus, do conhecimento, Papai querido, da revelação que a tua palavra nos trouxe nesta manhã. Obrigada, Jesus. Continua conosco, Pai. Hoje à noite, Senhor, a nossa Santa Ceia, Pai. Venha abençoar-nos e nos saciar, Senhor, com a tua presença. Assim nós dizemos para ti.